Bom, e a gente fala agora do comércio em Cachoeira do Sul. Com a retomada da cogestão no estado gaúcho, as regiões estão autorizadas a adotar regras menos severas no controle das atividades econômicas, liberando o funcionamento de serviços que não são considerados essenciais dentro do modelo de distanciamento controlado. A repórter Thelma Tomás está chegando, vai trazer mais informações para a gente agora, né, Thelma? E para essa reabertura aqui em Cachoeira do Sul havia uma pressão muito grande. O mesmo acontecia em todo o estado do Rio Grande do Sul, né, onde vigorava aí a bandeira preta, mas movimentações também aconteceram aqui por parte de empresários e ontem foi mais um dia assim. Boa tarde, Thelma. O que você pode nos contar? Boa tarde, Nunes. Boa tarde para quem nos acompanha em casa. Então, quase 3 semanas, né, de comércio fechado, apenas a manutenção dos serviços considerados essenciais dentro do modelo de distanciamento controlado, que regula as atividades no estado do Rio Grande do Sul, movimentou, então, aqueles que dependem para sustentar suas famílias, sua vida de maneira geral, né, precisam abrir as portas dos seus comércios, dos seus serviços, né? Então, não foi diferente aqui em Cachoeira, melhor dizendo, do que ocorreu em outros setores, em outros locais aqui do estado do Rio Grande do Sul. Ontem foi realizada uma mobilização com 50 participantes que montaram uma carreata em direção à casa do prefeito José Otávio Germano, que recebeu parte desses empresários, já anunciando que liberaria hoje, segunda-feira, então, a retomada das atividades não essenciais aqui em território, aqui em Cachoeira do Sul. No território gaúcho, o governador Eduardo Leite, como de costume, anunciou na sexta-feira os protocolos que seriam adotados na semana seguinte, a partir de segunda, portanto, mantendo a bandeira preta, mas adotando a possibilidade da cogestão, que é o que a gente já tem repetidas vezes falado aqui. A cogestão nada mais é do que uma oportunidade dos gestores municipais, os prefeitos, adotarem medidas menos restritivas do que as determinadas pelo gabinete de crise do governo do estado, que regula indicadores como o número de leitos ocupados, a capacidade de atendimento do setor de saúde, os óbitos e também as ocupações de leitos, além do crescimento ou não dos casos de contaminação pelo coronavírus. Nessa situação avaliada, então, o governador manteve a bandeira preta, liberou a cogestão e uma liminar impetrada por um conjunto de sindicatos, inclusive alguns ligados à saúde, tendo em vista o esgotamento da rede e dos profissionais, pedia, então, que a cogestão fosse suspensa. E chegou a sair essa liminar em favor desse pedido, mas ela foi cassada pelo desembargador do Tribunal de Justiça, Marco Aurélio Reis, que acolheu o recurso da Procuradoria-Geral do Estado e manteve, então, a cogestão. O processo foi muito rápido, né, de resposta, e o edital já foi publicado, o decreto já foi publicado no próprio domingo, liberando, então, os municípios a abrirem o comércio já agora, na segunda-feira, e como relatado aí por uma das nossas telespectadoras e conferido ao andar pelas ruas, a gente já viu uma movimentação bem mais intensa, né, Daniel, com aglomerações. Eu conversei também com a líder desse movimento, que foi até a residência do prefeito, a empresária Luciane Decker, ela que é proprietária de um salão de beleza, e ela me informou que entre os pedidos, além da liberação do comércio e das atividades, foi de que fosse implementada uma fiscalização mais severa, mais rigorosa, para que novamente o comércio não sofresse com as restrições impostas justamente por conta do agravamento de casos que se dá em função dessas aglomerações, né? Com a liberação desses serviços, a gente montou um material, então, dando uma aulinha aí sobre o que funciona e como funciona a partir da liberação da congestão com esse material que a gente vai exibir agora. A adoção da bandeira vermelha pelos municípios permitiu, a partir dessa segunda, a reabertura do comércio no estado do Rio Grande do Sul, que segue em classificação de altíssimo risco para a disseminação do coronavírus e esgotamento da capacidade de atendimento na rede de saúde. No entanto, o governo determinou novas normas nessa classificação de risco, permitindo a abertura do comércio e serviços, mas com algumas outras restrições, como a suspensão geral de atividades não essenciais entre 8 da noite e 5 da manhã de segunda a sexta-feira, aos finais de semana e feriados, válida em todo o território gaúcho até o dia 4 de abril.
A medida tem foco também no feriado de Páscoa, período em que podem ocorrer maiores movimentações e aglomerações de pessoas. A gente mostra um resumo das principais mudanças no plano de distanciamento controlado que entra em vigor a partir desta segunda. Os supermercados estão liberados para operar com o recebimento de clientes de segunda a sexta-feira, das 5 às 10 da noite. Das 10 da noite até às 5 da manhã, operam apenas por delivery. Sábado, domingo e feriados obedecem às mesmas normas. Farmácias estão autorizadas a operar de segunda a sexta-feira, recebendo clientes presencialmente, sem restrições de horário, desde que obedecidas as restrições de distanciamento e as normas sanitárias. Sábado, domingo e feriado também operam com o recebimento de clientes presencialmente, sem restrições de horário, obedecendo às normas sanitárias. A modalidade de teleentrega não tem restrições de horário. Comércio e serviços essenciais estão autorizados a operar de segunda a sexta-feira, podendo receber clientes presencialmente, adotando medidas de distanciamento e cumprindo com as normas sanitárias. Sábado, domingo e feriados podem funcionar atendendo ao distanciamento entre clientes. A modalidade de teleentrega não tem restrição de horário. Para o comércio não essencial, as normas são de segunda a sexta-feira o atendimento presencial de clientes, com as restrições determinadas de ocupação de espaços e distanciamento, operando das 5 da manhã até as 8 da noite. Das 8 da noite até as 5 da manhã, somente delivery. Sábado, domingo e feriado permanecem fechados, operando apenas por teleentrega. A modalidade não tem restrições de horário. Restaurantes, bares e lanchonetes podem operar de segunda a sexta-feira, recebendo clientes das 5 da manhã até as 18 horas. Estão liberadas as modalidades de take-away, que é o pegue leve, e drive-thru entre as 5 da manhã e 8 da noite. Sábados, domingos e feriados ficam fechados para clientes presencialmente. Estão liberadas as modalidades de pegue leve e drive-thru entre 5 da manhã e 20 horas. A modalidade de teleentrega não tem limitação de horário. Nesses estabelecimentos devem ser observadas a lotação máxima de 25%, o distanciamento de 2 metros entre as mesas e o máximo de 4 pessoas em cada uma das mesas. Está proibida a música ao vivo. Serviços de higiene, como cabeleireiros, barbeiros e estéticas, podem operar de segunda a sexta-feira, recebendo clientes das 5 às 8 da noite. Das 8 até às 5 da manhã, devem permanecer fechados, bem como nos sábados, domingos e feriados. A modalidade de teleentrega não tem restrições de horário. O máximo de uma pessoa para 8 metros de área em cada um dos serviços de atendimento. É obrigatória a exposição de cartaz com o número máximo de pessoas a serem atendidas, o distanciamento de 2 metros entre os clientes e um horário preferencial destinado para os grupos de risco. Serviços de educação física, como academias e piscinas, inclusive em clubes e condomínios, permite atendimento exclusivo para atividade individual com fins de manutenção da saúde. A lotação é de uma pessoa para cada 32 metros quadrados de área útil de circulação, com a obrigatoriedade de cartaz delimitando o número de pessoas permitidas no espaço. Um grupo de, no máximo, 2 pessoas para cada profissional habilitado pode ser atendido. Praias, praças e parques permanecem fechados, inclusive os banhos de mar em água doce ou salgada. Fica permitida apenas a prática de esporte aquático individual. Feiras ao ar livre deixa clara a inclusão e autorização de comércio de produtos alimentícios e alimentícios agrícolas. Distanciamento de 3 metros entre as bancas, desde que respeitado o distanciamento de 3 metros entre cada uma das bancas. Teatros, auditórios, casas de espetáculos, cinemas, drive-in, feiras, congressos, eventos sociais e corporativos, bem como festas, festejos e procissões, estão todos vedados. Museus e bibliotecas podem ter lotação máxima de 25% dos trabalhadores, exclusivo para manutenção, sem o atendimento ao público. Missas e serviços religiosos permitem lotação máxima de 10%, limitada a 30 pessoas, desde que obedecido inclusive o distanciamento entre grupos não coabitantes. Bancos, lotéricas e serviços financeiros permitem lotação máxima de 50% dos trabalhadores. É necessário manter o controle de acesso de clientes por meio de senha ou agendamento prévio, um horário preferencial para pessoas pertencentes também ao grupo de risco. Transporte coletivo urbano ou metropolitano com lotação máxima de 50% da capacidade do veículo para operar. É necessário o uso contínuo e correto de máscara, bem como a manutenção de janelas e alçapão abertos e sistema de renovação de ar.
Aí, portanto, o material que a Thelma Tomás preparou para a gente, né, com a flexibilização que acontece no Rio Grande do Sul, especialmente aqui em Cachoeira, com uma série de regras. Se você pegou aí pela metade a informação, quer ver mais detalhes, mais informações, daqui a pouquinho vai estar lá no nosso site, né, o novotempo.com/NTSul, para você conferir. Bom, como a Thelma adiantou antes para a gente aqui, e alguns telespectadores também nos trouxeram informação, né, o comércio reabriu e aglomerações já começam a ser registradas aqui em Cachoeira do Sul. Como é que vai ficar a fiscalização para esses casos, Thelma? Em Cachoeira do Sul, conforme a gente tinha falado há pouco, o encontro entre os empresários com o prefeito exigia isso, né, para garantir que o comércio continue atuando livremente, sem um incremento de casos que nos colocaria numa situação ainda mais delicada do que aqui estamos vivendo, né, Daniel? O prefeito, em resposta, diz que já trabalha num projeto para intensificar as fiscalizações em Cachoeira do Sul. O governo do estado tem reafirmado que todas as forças de segurança e as patrulhas que foram montadas para fiscalização podem ser acionadas pelos municípios e estão efetivamente trabalhando diuturnamente nas cidades, tentando minimizar, né, os danos que as aglomerações trazem com o incremento de casos. É importante ressaltar, né, Daniel, que a fiscalização, por mais intensa que seja e por mais equipes que sejam colocadas, não dará conta se nós continuarmos aí tendo esses focos de aglomeração, festas clandestinas, esse comportamento que não colabora para o enfrentamento dessa crise sanitária que nós estamos lutando há mais de um ano. É importante destacar sempre que existem números positivos, como a gente mostrou aí, 10 mil vacinados em Cachoeira do Sul, é uma notícia boa. A gente vê, eventualmente, algumas reduções num setor ou no outro de atendimento em saúde, né, como as triagens na UPA diminuindo. Tem alguns aspectos positivos, mas na contramão, a gente teve pelo menos 5 óbitos em Cachoeira confirmados neste final de semana. Agora já antecipaste outros 2 casos, né? 390 mortes em 24 horas no Rio Grande do Sul. Então, se esses números não são suficientes para que a gente entenda o nosso papel nesse enfrentamento a essa crise, nada será suficiente, né? É preciso entender que as aglomerações e esse ajuntamento de pessoas só compromete mais a nossa saúde e nos coloca em risco. E se tu me permite aqui, Daniel, muito se tem falado sobre os heróis da saúde, que eles são heróis sem capa, que enfrentam e nos salvam dessa situação terrível, mas há que se considerar que essa romantização não tem mais espaço nos dias de hoje. As pessoas que vão para os hospitais, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagens, o pessoal da manutenção, o pessoal que trabalha na higienização, enfim, todas as pessoas que sustentam essa cadeia da saúde, eles também são seres humanos. Eles estão cansados, e aqui eu falo com propriedade porque eu vivencio isso na minha família, né? Eu tenho uma pessoa, minha irmã é uma pessoa que trabalha nos serviços de saúde, e a gente também teme pela saúde dos nossos, a gente também precisa entender que essas pessoas que estão lá são seres humanos que temem pela sua vida e que precisam voltar para suas casas também com saúde, com a saúde mental mantida, né? Então, o nosso compromisso hoje é muito mais do que bater palmas, do que fazer as homenagens que têm se visto, elas são importantes, mas o nosso papel hoje não é esse. O nosso papel hoje é respeitar as normas sanitárias e entender que a única forma até que nós todos tenhamos vacina disponível é garantir o respeito às normas sanitárias, né? Vamos ter um pouco mais de humanidade e empatia e dar uma folga para quem está há 2 anos aí enfrentando essa dificuldade toda, salvando uns, perdendo outros e perdendo, inclusive, a sua saúde emocional, né, Nunes? É isso, Thelma. E quem entender, né, que precisa fazer a sua parte vai estar ajudando a sociedade de diferentes maneiras, né? Uma nesse aspecto sanitário, salvando vidas, como você citou, não é? E também ajudando ao próprio comércio local, né? Ou seja, uma vez que a gente consiga conter a propagação do vírus, nós vamos estar automaticamente ajudando a economia, né? Ou seja, o seu Daniel Nunes precisa sair para pagar uma conta, eu não preciso parar na rua, tirar a máscara para conversar com a Thelma, né? Vai no comércio, faz o seu pagamento, compra o que precisa comprar, né? E faça isso aí com uma certa celeridade, né? Assim a gente vai cumprindo o nosso papel como cidadãos e temos uma chance, pelo menos, de fazer a nossa parte conter o vírus. Thelma, obrigado pelas informações, o tempo está avançado e sucesso aí para você, bom trabalho.